Esquenta Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. Faça a escolha certa. Faça Anglo. Olá pessoal, espero que o primeiro dia do Enem tenha sido excelente e que amanhã vocês consigam fazer a prova com muita tranquilidade. Agora vamos ficar com a última aula do Esquenta Enem 2022. O professor Alisson da equipe Anglo vai passar as últimas dicas sobre química orgânica. Aproveite, boa prova amanhã e muito obrigado pela companhia nessa maratona de estudos. Olá, Fera Anglo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Esquenta Enem. Eu sou o professor de Química Alisson Paulino e hoje estaremos estudando um assunto maravilhoso que é o assunto de Química Orgânica. Pessoal, a nossa prova está bem pertinho, não é? Então, se faz necessário, a gente tem alguns conceitos básicos sobre a Química Orgânica, porque, sem dúvida alguma, esse assunto estará lá para que a gente some, né? A gente tem uma nota muito boa. Então, estou aqui para te ajudar. Vamos lá? Professor, o que é química orgânica? Vamos ver o nosso slide? Química orgânica estuda todos os compostos que têm em sua base a estrutura de átomos de carbono em cadeia. Ou seja, a química orgânica é a química do composto que tem carbono em sua constituição. São compostos que possuem carbono em sua constituição. O que é mais interessante é que esse carbono ele está em cadeia. Teacher, o que é que significa isso? Significa dizer que esse carbono está ligado a outro carbono, a outro carbono, a outro carbono. Então, você tem um encadeamento de carbono. Professor, e se eu tiver apenas um carbono, será que é possível ser química orgânica? Também pode ser. Vamos ver aqui no nosso slide. A gente tem o metano, CH4, que é o principal componente, o componente majoritário do gás natural, que é um gás que é utilizado como combustível de veículos. Beleza? Então, a gente consegue ver que a química orgânica pode ter um carbono, que é a sua base fundamental, mas ela vai passando a ter 2, 3, 4, 5. Em resumo, química orgânica é a química do carbono. Professor, mas se é química orgânica quando tem compostos em cadeia, é possível estudar as características dessa cadeia? É sim. Vamos ver na nossa página. A gente tem a classificação das cadeias carbônicas. Eu posso classificar as cadeias carbônicas no exemplo 1, a gente tem a cadeia aberta. Professor, quando é que eu tenho a cadeia aberta? Olha como é simples. Basta apenas a gente olhar as extremidades, quando não se toca, fechando um ciclo, a cadeia é aberta. Mas no exemplo 2, quando a extremidade se toca, fechando o ciclo, aí a cadeia é fechada. Essa é a única diferença. No exemplo 1, cadeia aberta. No exemplo 2, cadeia fechada. Na sua prova, a gente pode encontrar também, a gente pode encontrar a cadeia aberta sendo acíclica, prefixo que nega que é fechado. Então, cadeia aberta também pode vir na sua prova, acíclica. Já a cadeia fechada, no exemplo 2, pode vir na sua prova como cíclica, porque cíclica, fecha um ciclo, é fechado. Continuando, vamos ver o exemplo 3, insaturada. Professor, o que é uma cadeia insaturada? É bem simples, é quando eu tenho entre dois carbonos, ou entre carbonos, a presença de uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Ligação dupla ou tripla entre carbonos é uma cadeia insaturada. Professor, quando eu não tenho? Quando você não tem, como é o exemplo 1 e o exemplo 2, a gente fala que essa cadeia é saturada. Então, daqui para frente, toda vez que eu falar em insaturação, você pense, é uma dupla ou tripla entre carbonos. Perfeito? Vamos lá para o nosso exemplo 4. Exemplo 4, a gente tem uma cadeia heterogênea. Gente, hétero, a etimologia da palavra hétero lembra de quê? De diferente. Falamos que a química do carbono, que é a química orgânica, você tem um encadeamento de carbono, 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 carbono. Mas aqui a gente percebe que temos um átomo diferente, um átomo hétero, um heteroátomo. Então, a presença de um heteroátomo na cadeia dá a ideia que a gente pode classificar e vai classificar como uma cadeia heterogênea. Mas, atenção, assim como na insaturada, não basta ter apenas dupla ou tripla. A dupla e a tripla têm que estar entre carbonos. Da mesma forma, uma cadeia heterogênea, o heteroátomo tem que estar entre carbonos, porque a química orgânica é a química do carbono. Gostaram? Vamos ver mais alguma classificação no nosso próximo tela. Bom, aqui a gente tem no exemplo 5, uma estrutura do benzeno. É um composto aromático.
Teacher, aromático tem a ver com cheiro, aroma? Tem sim, e já já eu vou te mostrar. Mas vamos identificar o que seria um composto aromático. Um composto aromático, se a gente verificar na estrutura 1, é um composto formado, é um composto cíclico, fechado, né, gente? Então, o que você vai ter? 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. E esses carbonos estão interligados por duplas alternadas. O que seria duplas alternadas? Você tem dupla simples, dupla simples, dupla simples. Essa primeira estrutura é o benzeno. E esse benzeno está demonstrado numa fórmula chamada de estrutural, onde é possível observar tanto as duplas quanto os átomos que ali perpassam. Eu tenho carbono e tenho hidrogênio. Perfeito? Na estrutura 2, vamos analisar? Na estrutura 2 não aparece nem carbono nem hidrogênio. É porque, querido aluno, essa estrutura é uma estrutura chamada de fórmula simplificada. Eu tenho uma estrutura também, é o benzeno, teacher? Também é um benzeno, mas é uma forma diferente de demonstrar o benzeno. Na primeira estrutura 1, a gente tem uma fórmula estrutural, onde você deixa os elementos explícitos. Já na estrutura 2, é uma forma simplificada, onde apenas mostramos por traços. A gente observa na estrutura 2 que eu também tenho dupla simples, que seria então a dupla conjugada, ou também chamada de duplas alternadas. Vamos analisar a estrutura 3. Na estrutura 3, a gente observa que na ligação está saindo setas. O que significa isso? Na ligação dupla, eu tenho um tipo de ligação chamada de ligação π. Esse tipo de ligação é uma ligação fraca. Então, essa ligação ela vai se romper e vai se formar ao lado. Mas para manter a mesma estrutura, que é dupla simples, quando ela se desfaz e vai se refazer ao lado, ela empurra a outra, ela induz a outra aí para o outro lado, ou seja, o lado vizinho, mantendo sempre a configuração de dupla simples. Olha que coisa gostosa e maravilhosa. A estrutura 4, ela é mais simplificada ainda, porque você tem, ao invés de mostrar as duplas, uma vez que eu não sei realmente onde essas duplas se encontram, que ela fica girando, a gente tem esse ciclo dentro da estrutura. Esse ciclo é chamado de efeito ressonância. Então, recapitulando, eu tenho a estrutura 1, a estrutura 2, 3 e 4. É o mesmo, é a forma que eu tenho diversa de demonstrar o mesmo composto, que é o benzeno. Quero dar uma dica para vocês. Essa fórmula C6H6, que é a fórmula do benzeno, não deixe de memorizar. Memorize para a sua prova. Beleza? Vamos lá, continuando, classificando tudo que versa sobre química orgânica. Química do carbono. Professor, peraí. Química orgânica é a química do carbono em cadeia. Eu classifiquei as cadeias. É possível também classificar os carbonos? Sim. E olha como é fácil. Se a gente analisar, eu tenho um carbono primário que está em vermelho. Eu peço para que nesse momento você olhe para os carbonos no exemplo 1, todos os que estão em vermelho. E o que é um carbono em vermelho? Se a gente observar, esse carbono ele só está ligado a um único carbono. Se ele só está ligado a um único carbono, a gente classifica como carbono primário. Esse carbono primário pode estar ligado a um único carbono ou até mesmo a nenhum. Ou seja, um ou nenhum, eu classifico como carbono primário. Agora vamos observar o carbono em amarelo, no exemplo 1. O carbono amarelo, ele só está ligado a 2 carbonos. Então, ele é secundário. Analisando agora o carbono terciário, os que estão em azul. Esse carbono está ligado a 3 outros carbonos. Então, ele passa a ser terciário. Por fim, analisando o carbono quaternário, que está em roxo. Esse carbono quaternário ele está ligado a outros 4 carbonos. Logo, ele é carbono quaternário. Vamos revisar? Carbono primário ligado a 1 ou a nenhum. Secundário ligado a 2. Terciário ligado a 3 e quaternário ligado a 4. Olha como é fácil. Classificamos de forma bem fácil os carbonos e também as cadeias carbônicas. No exemplo 2, a gente pode ainda observar mais algumas informações. Na molécula do exemplo 2, a gente tem carbono primário, carbono secundário e carbono também terciário presente na molécula. Professor, só é isso? Apenas carbono, classificação dos carbonos e classificação das cadeias? Por fim, a gente precisa também, e muito importante, a classificação das funções, gente. Funções, sim. Por exemplo,
As funções que a gente tem na nossa primeira tela, no exemplo 1, 2 e 3, é a função álcool, enol e fenol. Professor, onde é que isso está na minha vida? Álcool, gente. Álcool em gel a gente utiliza, né? A primeira estrutura, exemplo 1, é o álcool em gel, que é o etanol. Beleza? Tranquilo? No exemplo 2, é um enol. O que seria um enol, teacher? Onde é que tem isso na minha vida? Vitamina C. A vitamina C, que é a estrutura aqui do ácido ascórbico, no exemplo 2, ela possui a função também enol. E na estrutura do exemplo 3, a gente tem fenol. Onde é que está na minha vida, teacher, fenol? Lembra que a gente tem um aromático no exemplo 3? Olha, será que tem alguma coisa a ver com aroma? Tem sim. Esse exemplo aí é da vanilina. O que é a vanilina? A vanilina é um flavorizante, que ele faz o quê? Ele realça o aroma de alimentos, como sorvetes, por exemplo, como a gente está dando ali. Beleza. Se a gente, olha que coisa linda, se a gente analisar álcool, enol e fenol, ambas têm o nome o quê? Álcool, fenol e enol, ambas têm o final ol. A gente tem o final ol, álcool, fenol e enol. E se a gente analisar a estrutura do slide, a gente vai observar que no exemplo 1, a gente tem o OH ligado a um carbono saturado. Lembra? Carbono que não tem ligação dupla. Perfeito. Enol. A gente tem esse OH embaixo, na parte inferior da estrutura do exemplo 2, um OH ligado, fazendo uma ligação com o carbono, né? O OH, que é a hidroxila, ligada a um carbono que tem uma ligação dupla. Ou seja, a hidroxila está ligada a um carbono insaturado. E no fenol, na parte inferior do exemplo 3, a gente tem a hidroxila ligado a um aromático. Lembra do aromático que a gente classificou? Então, é muito fácil o aluno na hora se confundir, porque os três compostos, as três funções, possuem o grupo funcional hidroxila. Qual é a diferença em resumo? Álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. Enol, hidroxila ligada a um carbono insaturado. Fenol, hidroxila ligado a um grupo aromático. É legal, né? Vamos para mais uma dica. Beleza, a gente tem o exemplo 4, 5 e 6, respectivamente, cetona, amina e amida. Ô professor, qual é a diferença? Vamos pegar a cetona. Onde é que ela se encontra na minha vida? Removedor de esmalte de unha, que a gente chama de acetona, né? Na verdade, no exemplo 4, o nome dela, que é o nome oficial, é a propanona. E o que é que ela tem como característica? Vamos visualizar? A gente tem um C dupla O. E o que significa esse C dupla O? O nome desse grupo funcional que vai identificar a cetona é a chamada carbonila. C dupla O é carbonila, no exemplo 4. Então, toda vez que eu tiver a carbonila ligado entre dois carbonos, a gente vai chamar de cetona, perfeito? Entre dois grupos R's. No exemplo 5, a gente tem a amina. Amina, já não tenho mais a carbonila, eu tenho um grupo amino, que é o grupo NHX, porque pode ser NH2, NH ou simplesmente o N. E ele vai estar ligado ao quê? A hidrocarbonetos, a uma cadeia carbônica. Então, o grupo amina é um grupo amino ligado à cadeia carbônica. Um exemplo disso no nosso cotidiano, mas nem gosta muito disso. No nosso cotidiano, a amina é corante, gente, corante alimentício. Um exemplo disso a gente tem a estrutura 5, né? Que é a anilina. Quem nunca comeu um bolo verde, um bolo rosa, um bolo amarelado? Então, são corantes que é utilizado, cuja função orgânica presente é a amina. E para a gente finalizar, porque está muito gostoso, mas a gente tem um tempo, né, gente? E na próxima aula a gente se encontra. Vamos ver a última, né? Para ficar com aquele gostinho maravilhoso de química no ar. É a amida. Se a gente analisar a amida, você vai ter a carbonila, C dupla O. Observa aí no meio, gente. Carbonila, olha que coisa gostosa. Vamos lá para o nosso slide. C dupla O no meio. E esse C dupla O é quem? É a carbonila, que dá a função da cetona. Só que aqui diferente, a gente tem a carbonila, ó, amidinha, ficar amidinha de quem? Carbonila amidinha do grupo nitrogenado. A gente tem ali, ó, o grupo amino, carbonila amidinha do grupo amina. E sabe o que acontece quando a carbonila está junta
do grupo amino, a gente muda a função. A função agora passa a ser amida, porque eles chamam amidinho. Diferentemente da amina. Amina não. A amina não está ligado à carbonila. No exemplo 5, a gente observa que o grupo amino não está ligado à carbonila. Gostaram? Então, gente, curte aí e um beijão, até a próxima. Tchau, tchau! Esquenta Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. Faça a escolha certa. Faça Anglo.